a solidão e opressão. Eclesiastes capítulo 4. O pregador inicia este capítulo conduzindo o leitor abaixo da linha do desespero. Mais uma vez, ele testemunha a opressão ímpia dos homens maus. Inicialmente, ele foca na opressão em meio à solidão. É horrível ser oprimido, mas é muito pior ser oprimido quando se está sozinho. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Isso leva o pregador a invejar os mortos e aqueles que ainda não nasceram, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aqueles que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Como resultado dessa opressão, o pregador chega à conclusão de que é melhor não ter nascido do que nascer e ser oprimido. Assim, os que não nasceram estão em melhor situação que os mortos. Os que já morreram estão em melhor situação que os viventes. Jó teve um pensamento semelhante no meio do seu sofrimento. Ele disse: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Nos versos 5 e 6, o pregador mostra o espírito de rivalidade e competição que existe dentre todos os homens. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. A natureza competitiva dos homens fica evidente quando observamos o quanto as pessoas adoram fazer comparações, tipo, este é melhor do que aquele. E o espírito de competição pode conduzir para a cobiça. Isso é vaidade, porque sempre há alguém um pouco melhor. O que se ganha com tudo isso? Seus empreendimentos são temporários. Qual é a resposta? A resposta do louco é a seguinte: já que há sempre alguém melhor e não vale a pena fazer tanto esforço, então eu me sentarei e não farei nada. Eles cruzam os braços e o corpo padece. Temos aqui os dois extremos da vida. Alguns vivem como se a vida debaixo do sol fosse tudo que existe, enquanto outros desprezam todos os dons que Deus concedeu aos homens debaixo do sol. Na sequência, o pregador mostra a futilidade do sucesso. Então considerei outras vaidades debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Como você define o sucesso? O pregador pega o exemplo de um homem que vive em meio à solidão do sucesso. Ele não tem ninguém. Ele trabalhou sua vida inteira e ajuntou uma fortuna, mas não há para quem deixá-la. Por que ele trabalhou tanto? A verdade é que o sucesso não é só o ter grandes riquezas. E se você está trabalhando só para acumular riquezas, então você terá uma desagradável surpresa. Nos versos 9 a 12, ele fala das vantagens de não estar só.
A sociedade moderna é cada vez mais individualista. Nós cultivamos a solidão em nossa cultura. Nós temos orgulho de sermos independentes, mas um dos primeiros decretos de Deus que seguiu a criação do homem foi: não é bom que o homem esteja só. O pregador lista 4 razões pelas quais é melhor não estar sozinho. Primeira, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. 2 pessoas trabalhando juntas podem fazer mais do que uma. Por isso, a vida a 2 é economicamente mais sólida. 2, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. 3. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Pegue 2 carvões, aqueça-os e depois separe-os. O que acontece? Eles perderão o calor. Eles não podem gerar calor suficiente quando estão sozinhos. Isto é verdade fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É por isso que o Salmo diz: como é bom viver unidos os irmãos. 4. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quanto mais companhia você tiver, melhor será a sua defesa na adversidade. Isso, é claro, depende dos laços verdadeiros que o ligam a tais companhias. O pregador termina falando sobre a transitoriedade da popularidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficara no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. 3 coisas a serem observadas aqui. Primeiro, sabedoria é o bem mais caro para um líder. É melhor estar embaixo e ser sábio do que estar no topo e ser um louco. Porque se você é sábio, então você pode trilhar o seu vitorioso caminho até o topo e você saberá o que fazer quando chegar lá. O rei, na ilustração, é um velho homem louco. Por isso, deixamos um alerta. A idade não traz necessariamente sabedoria. A única coisa que vem automaticamente com a idade são rugas. 2. O sucesso traz admiração. Pessoas que alcançam o sucesso com seus próprios esforços são admiráveis, mas ninguém admira aquele que tem tudo em suas mãos. 3. Toda popularidade é passageira. O sábio e jovem homem que passou por todas as etapas e tornou-se rei, não reteve a sua fama. Aqueles que o viram escalar para o topo puderam admirá-lo, mas aqueles que vieram depois e que somente viram o seu sucesso, sem observar o esforço feito por ele para chegar ali, erroneamente concluíram que ele recebeu algum auxílio, como o primeiro rei, e sua popularidade logo foi esquecida. Assim, as estrelas de hoje são os famosos desconhecidos de amanhã. Mas qual é a resposta para toda essa solidão do pregador? Os filhos de Deus não foram criados para viver sozinhos, mas sempre com a ajuda e o apoio de seus irmãos e de suas irmãs em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos de alguém para reanimar-nos para o Evangelho, ou
para nos levantar quando caímos. Em vez de supor que você consegue dar conta de tudo sozinho, abra seus braços para a parceria espiritual. E quando tiver a oportunidade, seja o amigo que outra pessoa precise. E lembre-se também que, quando se trata de amizades espirituais, o melhor amigo é Cristo. Não obstante, Deus mesmo enviou-nos seu próprio Espírito para nos confortar, e o próprio Deus promete enxugar nossas lágrimas. Mas isto não é tudo. Ele também nos dá seu próprio corpo, a fim de não nos sentirmos sós, a Igreja.